E vou gravar aqui agora, coloquei para gravar, a irmã lembrou. Bem, que bom mais uma vez estar com vocês. Hoje eu quero falar sobre Mateus capítulo 6, versículo 33 em diante. O livro de Mateus, eu julgo ser um capítulo muito bom, o capítulo 6 ali, né? Primeiro vem falando sobre como viver o reino de Deus. Como é que eu faço, pastor, para viver esse reino do Senhor? Porque eu quero ir para o céu, quero ter esse reino, mas como é que eu faço para ser crente de verdade? Jesus Cristo fala para você como você vai fazer para viver o reino de Deus, né? Guardai-vos de fazer a vossa caridade e as obras da justiça. E aí ele vem discorrendo sobre como é que vai ser esse reino. Depois ele começa dizendo ali, nesse reino nós temos um modelo de oração, porque foi questionado ele como devemos orar. E aí ele vem falando, quando você orar, não seja como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Aí Jesus vem aqui e dá uma cajadada na cabeça da galera que vai dar comida ali e quer tirar foto com a galera de dar comida. Ou seja, o pessoal queria ficar ali na frente orando para que todo mundo visse como eles são bons, como eles sabem orar, como eles são bem crentões e ajudam os outros. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições. Aí ele vem dando as dicas aqui de como deve orar, e aí vem o Pai Nosso ali, o jeito que deve orar, né? E não conduzas à tentação, mas livra-os do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Então, Jesus Cristo, no capítulo 6 vem falando sobre isso. Depois, o versículo 16 em diante, Jesus vem falando não só como deve orar, mas também como deve jejuar e como você deve adorar a Deus. Por quê? Porque tem um jeito certo. Se tem um jeito errado de adorar a Deus, se tem um jeito errado de jejuar, significa que tem um jeito certo. Então, como é que eu faço? Já que eu vejo um monte de notas falsas, como eu sei qual é a nota verdadeira? Jesus Cristo vem falando aqui: quando jejuares, não vos mostreis com aspectos sombrio, como os hipócritas fazem, pois eles acabam desfigurando o rosto com a intenção de mostrar que as pessoas que eles estão jejuando. Então, veja, a palavra deixa claro para quando você for crente, não ficar mostrando, eu sou crentão e tudo mais. Não, você vai repelir as pessoas. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. O que isso quer dizer? Tem que estar no meio. Tem que estar no meio da comida. O sal não pode estar só uma bola. Sabe quando você coloca sal e ali ele fica uma bola só num lugar? Então você tem que estar no meio da galera. Quando você for jejuar, não fique mostrando que você é o cara do jejum, que você é o crentão. Não. Você vai fazer para modificar você e modificar o outro e mortificar a carne. Depois, Jesus vem falando: olha, já que você agora virou um crente, já que você entendeu como é que é esse reino, já que o capítulo 6 vem mostrando para você, ele diz: você tem que investir os recursos onde? No céu. Capítulo 6, ainda, versículo 19. Não acumuleis para vocês ouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vocês outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o teu soldo, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Depois ele vem falando, já que você não deve colocar e investir seu recurso na terra, mas investir seu recurso no céu, ele vem falando, teu corpo tem que estar cheio de luz, irmão. Como é que eu faço para ficar com o meu corpo cheio de luz? Por exemplo, toma cuidado com o que você está ouvindo, toma cuidado com o que você está vendo, que tipo de música você está ouvindo, que tipo de coisa você está assistindo. Você tem que ter o seu corpo cheio de luz. Como é que eu faço, pastor, para ter a minha vida, a minha casa, os meus filhos cheios de luz? Entenda, irmão. Se não tiver luz, as trevas vão chegar perto. Então, para o teu filho não sofrer as represárias do inimigo, mantenha a sua família, sua casa, sua vida cheia de luz. Para quê? Para que seja
expulso o inimigo para que seja expulso a maldade. Aí então você começa a ter o discernimento claro. Como é que eu faço para ter o discernimento? Como é que eu faço para ter discernimento com meus filhos? Um corpo iluminado, diz a palavra. Versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, os teus olhos, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será o quê? Cheio e pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará absolutamente em escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremenda são essas trevas. Uau! Se você, querido irmão, está num ambiente nocivo, num ambiente de escuridão, se quem te rodeia é cheio de luz, é cheio de trevas, cheio de coisas negativas, se você está num ambiente de só reclamação, se você é um cara que só reclama, se você é um cara que é igual uma goteira, que fica o tempo todo reclamando, então as trevas estão bem pertinho de você. E se as trevas estão bem pertinho de você, você sabe quem é o pai das trevas. Se Jesus Cristo é o pai das luzes, se Deus é o pai das luzes, o arqui-inimigo de Deus é o pai das trevas. Logo, você está perto daquele que é inimigo do Senhor. Portanto, Jesus Cristo, no capítulo 6, fala para você: olha, o teu corpo tem que estar cheio de luz. Aí ele continua dizendo, e olha que eu estou pegando uma perícope aqui, e pegando passo a passo ali do capítulo inteiro, né? Destrinchando para você. Versículo 24, servir somente a Deus. Será que a sua vida é uma vida de serviço a Deus? Será que o que você faz, como você age, como você está falando, como você está mexendo nas coisas, demonstram e fazem com que você esteja servindo a Deus? Ou você está mais servindo as coisas do inimigo? Por quê? Porque Jesus Cristo diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e a Mamon. Mais uma vez, Jesus Cristo faz referência a esse negócio de que há uma dicotomia entre as coisas terrenas e as coisas celestiais. Então, se você quer ser de Deus, você precisa desenvolver as coisas do alto. Você precisa ser maior do que a sua própria dor, ser maior do que os problemas que estão ao seu redor. Como é que eu faço, pastor, para ser maior do que os problemas que me sobrevêm? Quando você compreende o que Mateus capítulo 6 quer falar, se enchendo de luz, jejuando, investindo os seus próprios recursos nas coisas de Deus. E aí o versículo 25 ele diz, né, mais uma perícope que ele aborda essa questão do reino de Deus. Descanse na providência divina. Então, se você está enfrentando dificuldades, que é o tema que quero abordar hoje, se você precisa sair de um ambiente de dor, de um ambiente nocivo, de um ambiente de problema, de preocupação, e você quer ir para um ambiente de fé, essa perícope aqui, essa parte do capítulo vai te ajudar a fazer isso. Como é que eu faço, pastor? Descanse na providência divina. E aí o versículo 25 vem falando: portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haver de comer, de vestir, de beber, nem pelo seu corpo, quanto ao que vocês haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vocês muito mais valor do que as aves? Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada da vida? Qual de vocês que quiser viver mais vai conseguir adicionar um dia a mais quando a morte chegar? E, portanto, porque andei e porque vocês andam preocupados quanto ao que vestir. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em todo o seu resplendor de glória, se vestiu como uma delas. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, porquanto mais a vocês outros, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que é que vamos comer, o que é que vamos beber, ou ainda como nós nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês estão necessitando. Por isso, aí vem no final
do próprio capítulo de Cristo, vem no final explicando para você como é que você faz para ter o pulo do gato. E eu julgo que essa é uma parte de maior importância desse capítulo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. E é suficiente o mal que é suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Então, na sua tradução deve estar deixe que cada dia o mal você viva o mal ali. Não fique esperando o mal nos dias seguintes. Então, vamos lá. Eu fiz toda essa introdução, falei tudo isso aqui para você, por quê? Porque eu trouxe você nas 2 semanas de um ambiente de preocupação, de problema que você tem na sua vida, e eu mostrei os problemas que existem na vida para trazer você para esse momento de fé. Por que eu falei isso? Porque eu julgo que o medo impede o progresso dos irmãos. E o medo, ele existe em todas as categorias. Então, o irmão que tem medo, ele não progride. Por isso a importância de você expulsar o medo de perto de você para que a luz chegue. É importante que você expulse as trevas de perto de você para que a presença do Senhor chegue a você. Daí então eu falei sobre essa questão de preocupação, que todo mundo tem preocupação e fica temendo quanto às coisas da sociedade, né? Questão de roubo, questão de delinquência, questão de problema, de terrorismo, de estupro, de colapso da economia. Todo mundo está preocupado com isso que está girando ao redor do mundo. Também falei a vocês sobre essa preocupação levar muito dos irmãos a ficarem com inveja das pessoas que prosperam. Então tem gente que está com inveja de quem prospera. Também falei a vocês que essa questão de preocupação passa pelo caminho de se preocupar com a vida, se preocupar com o alimento, se preocupar com o dinheiro, se preocupar com a roupa, com o abrigo. Então, os irmãos estão extremamente preocupados com isso e é por isso que você todo dia acorda e vai trabalhar e vai fazer sua atividade. Por quê? Porque você está preocupado com o dia de amanhã, você está preocupado com as suas finanças, está preocupado em manter as coisas. Mas isso está deixando muito irmão doido, muito irmão paranoico. Por quê? Porque o irmão está entrando num problemão. E esses problemas eu expliquei para você. Existem alguns sinais dessas preocupações. Deterioração física, você tem uma difícil percepção da realidade, você pode entrar num processo de depressão, você pode ir para fadiga emocional, você tem problema de preguiça, você tem problema de autopiedade, de bloqueio na sua cabeça, de preocupação que te absorve. Tudo isso acontece porque o irmão está no processo de preocupação e ele tem que sair disso para ir para o processo de fé. Bem, como é que eu faço para ir para esse caminho da fé? Você tem que planejar a sua vida. Você tem que planejar. Por exemplo, escreva num papel como é que uma carta póstuma. Faça uma carta póstuma. Escreva uma carta assim, ó. Como é que eu posso fazer a carta póstuma? Como seria o Anderson depois que morresse? Como é que a pessoa ia lembrar de você? Bem, eu sou a Rose da Silva Sauro e eu nasci no fulano de tal, fiz isso aqui de vida, fiz isso aqui na minha vida. E você vai escrever a sua vida depois que morresse. Quem é essa pessoa? Como se fosse uma pessoa que te conhecesse e que escrevesse sobre você. Não vai escrever intimidade porque não conhece muita coisa. Mas uma pessoa que te conhece escrevesse sua vida. Uma carta depois que você morreu. Você vai perceber nessa carta se você alcançou o que você desejava de vida. Quando você parar e você ler essa carta depois que você morreu ali, certo? Você não morreu ainda, mas você está escrevendo uma carta como se você já estivesse morto. Você vai olhar e falar assim: puxa vida, tem coisas que eu ainda tenho que fazer na vida. Tem coisas que eu não fiz. Não faz sentido ter uma vida com essa escrita aqui. Você tem que escrever isso, irmão, para você saber se você chegou no lugar onde você quer ou se ainda falta muita coisa você chegar no lugar onde você quer ou se você se agrada da vida que você está tendo. Escreve essa carta póstuma. Eu acho que vai te ajudar muito. Por isso eu coloquei no meu sermão. Tem gente que não planeja a sua vida. E porque não planeja a sua vida, esse irmão não sai do problema, da preocupação e não consegue ir para o âmbito da vitória, para o âmbito da fé.
Aí eu falei a vocês sobre a questão do próprio Cristo aqui declarar a questão dos lírios do campo, o que eles fazem ali. Os lírios do campo fazem tudo e pegam os recursos para ser uma bênção. Será que você está pegando o recurso que Deus te deu? A vida, os netos, os filhos, o dinheiro, o intelecto, as coisas, para que você pegue esses recursos que Deus te deu para você ser uma bênção ou você está deixando a vida te levar? Bem, são essas questões que nós aprendemos com os lírios do campo, nós aprendemos com os pássaros que estão sempre lá lutando para poder pensar num tempo futuro. Esse é o desejo de Deus, a atividade, o planejamento, o trabalho em paz. Tem gente que não tem paz. Portanto, hoje quero falar a vocês sobre o âmbito da fé. Por que eu estou falando sobre fé aqui hoje, que é o enredo do meu sermão? Eu sei que eu fiz uma grande introdução aqui, Rose. Eu falei demais. Mas, veja, eu vi que os pastores, o pessoal que passa prega 5 minutos, 10 minutos, e eu prego pra caramba. Eu vou diminuir aqui. A fé não pergunta como. A fé não pergunta quando. A fé se coloca na mão de Deus. Compreenda, irmão, que o único edifício que é construído de cima para baixo é o edifício da fé. Então, se você quer construir um edifício e o único que constrói-se de cima para baixo é o edifício da fé. Então, você tem que começar por esse edifício da fé. A fé, a minha fé, nada deve temer a minha cultura. Não fique temendo quanto ao que o inimigo pode fazer, mas sim tema o que o Senhor pode fazer com você. Por quê? Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então eu não temo o inimigo, mas eu temo sim que o Senhor não se agrade da minha vida, que o Senhor não se agrade do meu ministério, que o Senhor não se agrade das coisas minhas. Esse deve ser o seu temor. Portanto, eu escrevi aqui a vocês que a premissa básica, ela deve dar prioridade à fé e não à preocupação. A fé deve dominar a sua vida. Nenhum agricultor espera uma colheita antes de plantar as sementes. Se você tem semente para ser plantada, então, querido irmão, você tem que plantá-las. Agora, se você quiser ter uma grande colheita, se você quiser ter milagres em sua vida, você precisa plantar. E se você não plantar, o negócio vai dar errado na tua vida e tu nunca vai colher. Então, quem não planta já sabe, não vai colher. Então, se você está ouvindo aqui a mensagem aqui no Go Six, você tem que sair daqui e plantar essa mensagem no coração de outras pessoas. Para quê? Para que ela floresça. Mas eu não, eu só assisto aqui e fico sentado, ouvindo, e vou dormir e continuo minha vida. Então o milagre não virá. Por quê? Porque não adianta nós darmos sementes para você. Eu pego a minha semente aqui, eu sou um sementeiro, eu produzo sementes, eu faço meus sermões, eu pego as sementes que tenho e entrego para você. O que você vai fazer com a mensagem? O que você vai fazer com esse Jesus que eu estou entregando? Porque esse é o questionamento bíblico. O que é que você faz com Jesus? Eu estou te entregando essa semente aqui. Você vai fazer o quê? Você vai comer a maçã ou você vai plantar maçã? Eu quero que você plante para quê? Para que você tenha mais maçãs na sua macieira. Mas se o irmão só ficar comendo a mensagem para o dia dele e não aplicar essa mensagem na vida de outras pessoas, ele mesmo vai ter a maçã dele apodrecida. Ele mesmo vai perder. Por isso, eu quero que você avalie aqui o que a palavra nos diz. Primeiro programa, buscai. Primeira coisa que, quando eu olho para o tema de fé, e o próprio Cristo diz no versículo 33, é o quê? Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Você tem que buscar. Agora o irmão não busca. O irmão quer que as coisas aconteçam e caiam de bandeja na sua mão. O irmão quer que as coisas venham de qualquer jeito para você. Então, realmente não virá. Eu disse para vocês num sermão, em um dos meus sermões anteriores, de que se você quer ter um relacionamento, aí se tiver as irmãs que querem namorar, casar e tal, você tem que buscar. Por quê? Porque buscar é importante. Se você quer ter, por exemplo, um emprego melhor, um trabalho melhor, ser um empreendedor, você tem que buscar o crescimento disso, você tem que ir avante. Agora o irmão não vai crescer, o irmão não busca e ele não tem, ele não busca Deus e ele não encontra. Porque lembra que há um outro texto bíblico diz o quê? Buscai o quê? Achareis, batei e abre-se-vos-á. Todo aquele que bate, encontra. Você lembra desse texto bíblico? Então, é essa a ideia de que você tem que ter algum esforço da sua parte para ter mais. Por quê? Porque essa hipergraça que é pregada em algumas denominações, em algumas igrejas, isso daí é uma graça barata.
Veja, para a salvação não tem nada que façamos que nos garanta a salvação. Mas eu, como um cristão, eu preciso buscar o Senhor. Não existe esse negócio de que Deus está aí e eu não o busco, então eu não acesso. Você tem que buscar o Senhor. Por isso, buscar é observar essa atividade em ordem. A fé e as obras, elas andam juntas. E se você não compreender isso, você vai acabar sendo um cristão medíocre, vai ser um cristão a menos, vai ser um cristão e vai até abandonar a fé. Ah, o irmão, ele só ouve sermão. O irmão só fica aqui. Já sei, é um irmão que em algum momento vai abandonar a fé. Por quê? Porque você tem que melhorar suas coisas. Eu fui, essa semana, vocês sabem que eu caminho com um ancião, né? Criei eu criei um redemoinho, então eu faço alguns irmãos. Eu tô bebendo minha água aqui, viu, Rose? Tô tomando minha coisa aqui. E aí tem uns irmãos que é, esses colegas meus, e colega meu, irmão da igreja, fez cadastro numa academia, ele foi para uma academia. E me chamou, vamos, pastor, vamos para academia, vamos para academia. Eu falei, não, cara, não quero ser marombado, não. Vamos, 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 vamos. E aí eu não gosto. Aí tá lá os caras lá suando, olhando o negócio. Eu falei, não, não, eu quero caminhar porque eu gosto de caminhar. E é o que eu gosto de fazer, e fica melhor para mim. Que aí eu coloco um fone de ouvido e aí eu vou assistindo. Eu sempre assisto, eu ligo meu celular em 2x. Então eu assisto já quase 2 horas de palestra em 1 hora somente, porque está em 2x, né? Pela metade do tempo. E aí eu vou ouvindo ali as coisas e aí eu ganho tempo. Eu faço duas coisas. Eu caminho e ao mesmo tempo eu ouço meu podcast, eu ouço ali algum livro, eu ouço alguma coisa porque eu estou remindo o tempo. E eu fui lá no negócio. E os meninos foram lá e eu fiquei todo quebrado, que eu fiz eu fiz uma sessão, uma série de esforços para mexer o peito. E eu fiquei todo quebrado. E eu falei, olha, eu não estou preparado para estar fazendo essa atividade. Eles já estavam arombados e tal. Eu falei, olha, eu não quero esse negócio de ficar maromba. O que quero dizer com isso? De que eu preciso fazer algum esforço para poder alcançar aquele shape, né, aquele físico que eles tinham lá. Não é o meu objetivo, que eu não quero isso daí, eu não quero ser esse cara marombado, mas se você deseja ser mais forte, se você deseja ter um corpo melhor, com mais força, você precisa ter um peso a mais que você vai colocar. Quando eu olho para o âmbito da fé e das obras, eu percebo que se eu quero ter mais fé, as obras também vão andar juntas. Quer ter mais fé? Então você tem que estudar mais a palavra. Quer ter mais fé? Então você tem que estar mais próximo. E eu, quando voltei desse ambiente, eu sentei com um amigo meu e fui conversar para ele. Ele estava enfrentando alguns problemas e tal. E aí eu sentei com ele e falei o seguinte: olha, você tem que estar perto do ambiente das pessoas que você quer se parecer. Se você quer se parecer com esse tipo de pessoa, então você tem que estar perto dessa galera. Agora, se você fica andando longe dessa galera, já sei, sua linguagem vai modificar porque você vai ficar mais parecido com essa galera, com esse público que você está próximo. Sua linguagem vai se modificar, seu jeito vai se modificar. Por isso que eu tenho visto algumas coisas acontecendo contigo, outras coisas acontecendo com você. E aí eu fui mostrando para ele algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele por causa do ambiente que ele estava vivendo. Se você quer ter um ambiente de fé, então viva perto de pessoas que têm fé. Se você quer andar, se você quer ir para o céu, então viva perto de pessoas que estão nessa caminhada de rumo ao céu. Porém, o fato de você estar longe dessa galera, longe desse ambiente, tem gente que quer ser crente, mas não quer viver na igreja. Sabe aquele negócio, né? Jesus sim, igreja não. Como é que faço para ter um relacionamento com Deus se eu não gosto da mulher de Deus? Teve um irmão da igreja que postou um negócio na internet criticando a igreja demais. E eu falei, puxa vida, até aconteceu alguma coisa na comissão lá, no negócio lá dele, e ele criticou demais a igreja. E eu falei, meu Deus do céu. E o cara postou na internet, fez uma série, ele nunca faz uma série de pregações, mas ele fez uma série de críticas à igreja. E aí eu pensei assim, eu falei, rapaz, de fato, ele pode até ter razão nas críticas, nos problemas que tem, mas você não expõe isso
no ventilador, na internet, porque você acaba depreciando quem você está dizendo que ama. Porque ele diz que ama a igreja e tudo e tal, mas ele não concorda com isso, que foi decidido assim, assim, assado. Imagina só você falar isso da sua esposa. Eu te amo, mas eu quero falar hoje aqui para todas as pessoas. A esposa fez isso. Você acha que você está aumentando o nível de relacionamento com a esposa no seu relacionamento, no casamento que seja, ou você está diminuindo? Quando você começa a bater na mulher de Cristo, eu não sei se você vai ter um bom relacionamento com o marido, ou se você tem. Simples assim. Olha, irmãos, minha esposa pode ter feito qualquer erro que existe, mas deixa que eu falo com ela. Não é para vocês estarem reclamando e fazendo e acontecendo. Deixa que eu reclamo com ela. Se vier alguma coisa, conversa comigo e aí eu sei como conversar com ela, eu sei como chegar no âmbito. Os pais sempre fazem isso. Olha, se o meu filho fez alguma coisa errada, conversa comigo, mas não vai lá e bate no meu filho. Já viu o pai assim? É mais ou menos isso. Então, quando você avaliar essa questão de conversar com o âmbito da fé, conversar com as coisas de Deus, converse com o Senhor. Converse mais é com ele, pedindo a ele que transforme o pastor, que transforme o ancião, que transforme determinadas coisas, do que você ficar falando mal do cara ao redor do público do Senhor. Por quê? Porque você vai depreciar quem você diz amar. Você vai depreciar a própria igreja. Sabendo disso, a fé e a obra, ela andam juntos. E a profetisa escreveu um livro só sobre esse tema. Não a fim de ser salvo. Quando eu falo de fé e obras, eu não estou falando no processo de ser salvo, mas eu estou falando de fé e obras no processo de que, pelo fato de eu já ser salvo, é que eu pratico boas obras. Porque eu já sou salvo em Cristo, porque eu amo a Jesus Cristo, então as boas obras eu pratico. Mas se você é salvo, você tem boas obras. Como é que eu sei? Eu não faço as boas obras para ser salvo, mas se eu sou salvo, eu já tenho as boas obras. E aí, se o irmão não faz boas obras, e aí? Tu acha que o irmão está salvo? O irmão não faz boas obras? O irmão é um troglodita, o irmão vive reclamando, o irmão vive falando mal, o irmão vive fazendo um monte de coisa errada, e você acha que nele está a presença do Senhor? Não, não está. Por quê? Porque quem pratica boas obras o faz porque já está na presença do Senhor. Portanto, como a vida é ordenada, pastor? Como é que eu faço para ter uma ordem na vida? Porque tem uma galera que tem uma vida desordenada. Como é que eu faço, pastor? Quais são as suas prioridades? Será que há uma ordem? Eu já disse para vocês como é que funciona a ordem. Primeiro as coisas de Deus, depois, e o próprio Deus diz aqui, né? Qual é a ordem? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês estão orando aqui no Go Six, que vocês estão pedindo aqui no Go Six, que vocês querem que Deus faça, todos os milagres que vocês querem que Deus transforme vocês, e todas essas coisas vos serão que acrescentadas. Só que o irmão, ele busca só as coisas terrenas e esquece das coisas do Senhor. Ele deixa o âmbito da igreja, das coisas de Deus para lá. Ele não ajuda na obra de Deus, ele não ajuda dentro da igreja, ele não ajuda as coisas do Senhor, ele não financia o ministério do Senhor. Então, ele está rejeitando esse item aqui de Mateus 33, de fazer o quê? De ter uma vida ordenada. E a sua vida não é ordenada, você vai perder um monte de coisa no meio do caminho. Por quê? Porque você está colocando o sapato no lugar do chapéu, em cima da cabeça. E os teus pés vão ser todos arrebentados na sua caminhada. É o seguinte, tem uma ordem. O chapéu não fica no pé e o sapato não fica em cima da cabeça. O sapato fica onde? Nos pés. Mas o irmão que não tem uma ordem, o irmão inverte os valores. O irmão não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Ele é fiel no trabalho. Ah, se esse irmão chega atrasado na empresa. Ele não chega, não. Oh, chega, dá no horário, ele desliga o Go Six, entra, ele não chega atrasado na empresa. O patrão pede até para ele ficar um pouquinho mais tarde. Ele diz: sim, senhor, estou aqui. Eu sou da empresa, vejo a camisa da empresa. Eu trabalho até um pouco mais tarde, eu faço não sei o quê. O irmão até come um pedacinho do sábado por causa do patrão. Agora o irmão não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Aí o que ele faz?
ele inverte, ele coloca o sapato na cabeça e o boné, o chapéu, ele coloca no pé. Ei, irmão, será que é você o irmão do sapato na cabeça? Será que é você o irmão que está invertendo os valores do reino? Bem, o texto continua nos dizendo: buscai em primeiro lugar o quê? O reino tem uma ordem. Eu vos afirmo que é preciso fazer isso para ser, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo é que eu pratico essas boas obras. Como a vida ela deve ser ordenada? Eu já disse a vocês, ó, primeiro as coisas do Senhor, depois as coisas da mente, depois as coisas do corpo. Primeiro vem Deus, depois vem a família, depois vem o trabalho. Não é o contrário. Tem gente que coloca o trabalho aqui em cima, a família está lá embaixo e ele ainda diz que é crente no meio. Tem gente que é desordenado. Por isso eu coloquei no meu sermão esse aspecto aqui. Bem, a preocupação, ela é uma luz vermelha piscando na vida do irmão. O irmão que anda nesse mundo preocupado com um monte de coisa, ele anda com a luz vermelha piscando. É uma forma de você saber que você está sendo advertido de que você está perdendo a fé. A sua preocupação é a luz vermelha que mostra que você está perdendo a fé. Vive o tempo todo preocupado, é porque a fé já está num nível muito baixo. Então, quando você olhar para esse âmbito de fé, que é a proposta do meu sermão de hoje, que eu estou tentando falar para você aqui, o autor bíblico diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, essas coisas que você quer que sejam acrescentadas, o âmbito da fé, e eu coloquei aqui, tem que estar mais aguçado na sua vida do que o âmbito da preocupação. Só que o irmão que está muito preocupado, ele perdeu totalmente a fé. Veja, querido, Deus pode fazer um milagre no seu marido, Deus pode fazer um milagre nas suas coisas. Por que você anda preocupado? Eu acho que a sua preocupação deve estar em buscar mais Ele. Como é que é? Em buscar, em primeiro lugar, o reino. A sua preocupação deve estar em estar bem com Deus. Depois, o que você está sonhando vai dar certo. É só você compreender que Deus é pai. E por ele ser pai, ele ama seus filhos. Você é um pai e uma mãe, você não ama seus filhos? Mesmo sendo um pai terreno? Se o filho der, por exemplo, se o filho te pedir um pão, tu vai dar uma pedra, uma cobra? Não vai, né? Se Deus é seu pai celestial e você é o filho de Deus, você é um desses servos, um desses filhos, que lembra que tem um processo, né? Ele era inimigo, agora ele se torna amigo, depois de tornar amigo, torna servo, depois de servo, torna filho, e você se torna alguém, depois se torna alguém ordenado, sacerdote, sacerdotisa nesse reino. Então, se você é filho de Deus, Deus está ouvindo sua oração. Esteja mais na presença dele. Busque mais o âmbito de fé. O melhor programa que eu estou falando aqui para não se preocupar é simplesmente colocar Deus em primeiro lugar na sua própria vida. Esse é o melhor programa que eu julgo que você tem que fazer. Você não está colocando o reino e, por conta disso, a sua preocupação está sendo estressante demais a você. Você está preocupado com o filho, está preocupado com o dinheiro, está preocupado com a saúde, está preocupado com o mundo, com o céu, com o mar, e você está preocupado com um monte de coisa que às vezes você não consegue modificar. Tem coisa que você está preocupado que você não modifica. Ai, pastor, eu não consigo, já falei grosso, já falei manso, já fiz o que foi. Que tal você falar agora de joelhos? Que tal agora você se ajoelhar e pedir para Deus para fazer esse milagre na vida do filho, fazer esse milagre na vida do marido, fazer esse milagre na vida da esposa, fazer esse milagre na vida do pastor, do ancião? Se você sabe que esses caras são tudo cabeçudo, esses caras são tudo cabeça dura. Que tal então você começar a fazer isso? Portanto, eu quero que você coloque na mão do Senhor, nesses poucos minutos que me restam aqui, eu quero que você coloque na mão do Senhor a vida sua e de quem você quer. Porque o Senhor tem o poder para fazer a transformação. Deus tem poder para ajudar você. Eu, de novo, não terminei meu sermão. Deus tem poder para ajudar você. Bem, o meu desejo é que o Senhor esteja contigo. O meu desejo é que você coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem tanta coisa aqui. Sabendo disso, quando você anda nessa chamada obediência a Deus, a responsabilidade de você sai e é responsabilidade de Deus em fazer você prosperar, em fazer você crescer.
Quando você anda na obediência do Senhor, quando você anda em fazer a vontade de Deus, a responsabilidade de fazer você prosperar, você crescer é dele. Porque agora você está rejeitando um monte de coisa por causa dele e Deus está vendo isso. Quando você obedece, a responsabilidade estava nos seus ombros, sai e agora vai para o ombro dele. Que tal, então, você começar a ter mais fé, ir para o caminho de obediência? Porque lembre-se que a fé e a obediência, a fé e as obras, elas andam juntas. Não existe esse negócio do irmão que diz que é crente, que tem fé e não sei o quê, e não faz o que uma pessoa de fé faz. Veja, não é preciso somente ser pastor, tem que parecer com pastor. Não é preciso só ser crente, tem que parecer com crente. Não é preciso só ser mulher de César, tem que parecer a mulher de César. Por isso que quando eu coloco no meu sermão que quando você anda na obediência a Deus, a responsabilidade de você prosperar é dele. E se você quer crescer, se você quer prosperar, então comece a andar mais na presença do Senhor. Por quê? Porque a responsabilidade cairá sobre ele. Ele vai guiar seus caminhos. Só que o irmão não confia no que eu estou falando aqui, o irmão pensa que é coisa da caixa. Ah, pastor, é que o senhor não sabe, o senhor é pastor. Tá bom, continua com a sua vida aí, vai perder tudo que Deus te deu. Continua com suas coisas aí, vai perder filho, marido, força. Por quê? Porque você não está colocando e ordenando a vida à luz da palavra. Bem, sabendo disso, o comando que você manda para o cérebro, ele vai te dar energia ou vai tirar energia para você. Vai depender de como você estiver ordenando o seu cérebro aqui, o comando que você estiver dando a ele. Ou vai dar energia, porque vai te motivar a fazer determinadas coisas, ou vai tirar energia de você. Por isso eu escrevi, você pode evocar boas lembranças, e quando você estiver aqui com a gente no Go Six, e a minha proposta sempre do meu sermão é de ativar você, de ajudar você nesse processo, de evocar em você boas lembranças, para quê? Para gerar em você energia. Eu quero que os meus sermões sejam a pitada de sal para esse dia. Eu quero que esses meus sermões sejam para você como uma espécie de café da manhã aqui, para ser um banquete a você, para você se deliciar e ter um dia forte. Como é que Elisa Biasi diz em seu livro? Primeiro de manhã você tem que comer como um rei, depois você vai comer como um príncipe, e quando for meio-dia como um príncipe, e à noite você vai comer como um mendigo. Eu quero que você comece o dia na presença do Senhor, animado, com energia. Por que eu falo isso? Porque essas lembranças boas, essas ações boas no começo vão gerar energia em você. E não vão deixar com que as emoções acabem controlando sua vida. Por quê? Porque há um ordenamento na sua vida. Eu estou passando pela dificuldade, mas veja, eu não estou triste. Por que eu não estou triste? Porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei aonde eu tenho crido, eu sei quem é meu redentor. Veja que existe uma série de textos bíblicos falando sobre isso. Então, comece a ordenar a sua vida em cima das boas energias. Por exemplo, eu comprei aqui para meus filhos livros de quadros bonitos e de paisagem. Por quê? Porque eu quero que eles expandam sua mente e eles balizem sua mente por coisas boas, para que gere mais energia de coisas boas, de qualidade. As músicas que estamos ouvindo, músicas de alta qualidade. Para quê? Para que eles cresçam no processo. Bem, o tempo não me permite mais. Eu vou tentar terminar isso aqui sexta-feira. Mas o meu desejo é ajudar você. Então você tem que sair do âmbito da preocupação e ir para o âmbito da fé. Quantos nessa manhã desejam ter mais fé? Quantos nessa manhã desejam ter cura para o filho? Desejam ter cura para o esposo, para a esposa? Quantos nessa manhã desejam ter bênção em sua casa? Então, busque isso. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Chama a luz para dentro de casa. Chama Jesus Cristo para dentro do seu barco e saiba, seu barco não afunda se ele estiver aí dentro. Então, para não afundar, chama ele para ser o seu bom marinheiro. Como diz a canção, Jesus é o meu capitão. Vamos orar? A irmã Nara, né, estará orando. A Ana Clóvis estará orando. E por isso eu peço para que você, querido irmão, se una a nós em oração. Para quê? Para que o Espírito Santo tome conta de você. O que mais precisamos aqui no Go Six não é da resolução dos nossos problemas, mas o que mais precisamos é da presença do Espírito. E o Espírito vai falar às igrejas, o Espírito vai falar a você nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Senhor, tu sabes bem, Pai,
Sondas o meu coração e me conhece. Eu sei, Senhor, que nada sou sem a tua proteção em minha vida. Portanto, eu te peço que tu, Senhor, agora, neste momento, lava a minha alma, cura-me, restaura com a água viva do teu altar, Senhor. Eu sou fraca, eu sou pequena, mas eu estou me rendendo aos teus pés, Senhor, para que tu possa guiar-me segundo o teu coração, Senhor. Que o Espírito Santo venha habitar em minha vida e lavar a minha alma, e que eu possa colocar o Senhor sempre em primeiro lugar em minha vida. Durante toda a minha vida, Senhor, desde a minha adolescência, eu sempre coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu sempre tive muita fé, muita confiança em Ti, e eu continuo, porque com o meu Deus eu salto muralhas. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença que se faz uma realidade em minha vida. Já passei por muitas provas e tenho passado, mas segurando nas tuas mãos. Isso é que é o mais importante. Obrigada pela essa pregação maravilhosa do pastor Anderson. Realmente, Senhor, as nossas preocupações sugam as nossas energias e a falta de confiança em Ti não nos deixa de pé, mas nos deixa, Senhor Deus, caídos, abalados e preocupados. Contudo, sabemos que temos que ter a confiança e depositarmos a nossa fé em Ti, e que possamos enxergarmos com os olhos da fé aquilo que ainda não aconteceu, para que venha acontecer. É como eu falo todos os dias contigo, aos olhos da fé, eu vejo a minha filha voltando para a tua casa para nunca mais te deixar, porque a gente tem que viver assim, pela fé. Senhor, eu coloco o Go Six nas tuas mãos. Eu coloco todos os meus irmãos aqui nas tuas mãos. Que nós possamos ser como os cristãos de Atos, vivendo em um mesmo pensamento, no repartir do pão. Ó Senhor, tira de nós o orgulho, o egoísmo, a presunção, a inveja, a falta de amor. Tira de nós as preocupações da vida e coloque em nós a obediência a Ti. A fé viva num Deus poderoso que tudo pode e que tudo fez e fará em nossas vidas, embora nós não merecemos nada das tuas mãos. Mas o Senhor nos ama com amor incondicional. Portanto, Senhor, estamos aqui todas as manhãs, porque queremos receber de Ti o batismo diário do Espírito Santo em nossas vidas. Estamos aqui todas as manhãs porque nós temos o objetivo, Senhor Deus, de Te colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Todas as outras coisas Tu acrescentas durante o dia, porque buscamos a Ti, forças do alto. Como o pastor Anderson falou, precisamos nos alimentar forte da palavra de Deus. Precisamos, Senhor Deus, nos banquetear com os Teus livros, com o espírito de profecia, com a Bíblia, com as orações, Senhor, desde madrugada, para estarmos fortes contra as ciladas do inimigo. Muito obrigada, Senhor. Tu não queres um exército fraco, tu queres um exército forte, um exército que te sirva forte, Senhor. Que as tuas misericórdias recaiam sobre nós, as tuas bênçãos manem sobre nós, mas são bênçãos sem medidas, porque tu não queres nada pouco para nós. Muitas vezes te pedimos coisas poucas, mas o Senhor é grande e é grandes bênçãos que o Senhor quer nos dar. Senhor, eu te peço por todas as pessoas que aqui estão e as famílias representadas. Te peço pelo pastor Anderson e sua família, Senhor, abençoando ele. Ele é um servo, Senhor, maravilhoso em tuas mãos, usado por ti para trazer coisas boas para nós, para nos alertar,
para nos injetar, colocar injeções a cada dia do Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigada pela vida dele. Também, Senhor, coloco a Rose nas tuas mãos, abençoe ela. Ela é a menina dos teus olhos. Ela que é uma guerreira, ela que tem, Senhor Deus, se colocado nas tuas mãos todos os dias. Mas eu quero te pedir forças para ela. Quero te pedir que o Senhor derrame a porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dela, da sua família. Quero te pedir um cuidado especial, Senhor, que vá de encontro na vida da Rose. Tu sabes do que eu estou falando. Toma conta de mim também, que eu também não estou muito bem, Senhor. Estou com a minha voz ruim, porque essa mudança de clima, eu tenho bronquite e eu fico muito mal. Que o Senhor Deus tome sob tuas mãos a minha vida. Dá-nos um bom dia na tua graça e companhia, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a confiarmos somente em ti e que a nossa fé seja uma fé inabalável como um grãozinho de mostarda, para que nós possamos alcançar bênçãos e vitórias. Fica conosco neste dia que é desconhecido para nós, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que teu Espírito Santo esteja a nos guiar. Pedimos, Senhor, tua graça para nos dar força e fé para continuar, Senhor, guiando nossa vida e as pessoas a quem amamos. Também pedimos a ti, Senhor, que nos inspire através do teu Espírito para fazer sempre a tua vontade. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Maria Miranda, que orou no começo. O Senhor nos sonda e nos conhece, sabe bem o que vai no íntimo de nossa alma, sabe as dificuldades que a tua serva enfrenta. E por isso pedimos a ti que o Senhor dê a tua graça e a tua bênção a ela, Senhor. Também abençoe a irmã Nara, Senhor. Que teu Espírito Santo esteja com ela também, apacentando a ela, Senhor. Agora que é o dia de hoje que ela não está tão bem, que o Senhor levante a tua serva, que os teus santos anjos estejam acampando ao redor dela, abençoando e livrando-a de todo mal. Também, Senhor, colocamos em tuas mãos a nossa líder, irmã Rose. O Senhor sabe o que passa no coração, o Senhor sabe as dificuldades que ela enfrenta e também os sonhos que a irmã Rose tem. Que o Senhor realize os sonhos de acordo com tua vontade. Abençoe a tua serva e estenda a tua bênção às pessoas a quem ela ama, Senhor. Que por causa dela, Senhor, as pessoas a quem ela ama recebam e sejam protegidas por teu Espírito e por teus santos anjos. Também, Senhor, nós os que ficamos aqui. O Senhor nos sonda e nos conhece, sabe também os problemas que temos. Por isso, ajude-nos, Senhor, a aumentar a nossa fé, a exercitar a nossa fé. Ajude-nos, Senhor, a colocar em Ti, depositar em Ti os nossos anseios, as nossas soluções, os nossos sonhos, porque sabemos que das Tuas mãos, Senhor, vêm as melhores coisas. E por isso queremos tocar em Tuas mãos. Levantamos nossas mãos, levantamos nossa oração, Senhor. Levantamos a nossa cabeça, a nossa vida para enxergar e para olhar para Ti, Senhor. Inclina teu ouvido a nós, Senhor. Inclina os teus olhos a nós e ouça o clamor dos irmãos aqui. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa pequena igrejinha aqui, o Gol Six, em tuas mãos. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tá gravando aí.